Muito boa noite a todos. Eu sou o professor Campos Júnior e hoje eu vim responder a uma pergunta bem comum e relevante que perturba milhões de pessoas que querem começar a estudar história. Ou seja, por onde devo começar a estudar a história da civilização ocidental? Bom, para início de conversa, nós temos que ter em mente que história é uma ciência cronotópica. Crono vem de tempo, tópica de lugar. Então, cronotópica, ou seja, a história versa sobre determinados fatos que ocorreram em determinadas épocas. Mas há que se fazer um parênteses aqui, como bem chama a atenção o Mortimer Adler em seu livro Como Ler Livros, da Realizações. Um bom livro de história, ele não diz apenas sobre determinada época, sobre determinados lugares. Ele diz muito mais, porque um bom livro de história, ele fala sobre a humanidade, sobre a história da humanidade. Então é por isso que um bom livro de história, ele é sempre atemporal. Na verdade, todo grande livro é sempre atemporal, porque ele não diz sobre o que ocorreu em determinado local, em uma determinada época, mas ele diz à humanidade. Ele fala ao ser humano como um todo. Então ele transcende essa perspectiva temporal, ele transcende essa perspectiva de local, tá? E ele se externa, ele se universaliza, ele transcende a sua própria época, universalizando-se. Então essa é a essência de um bom livro de história. Essa é a essência de um bom livro, seja ele de literatura, de ciência política, de filosofia, enfim. Bom, então, sem mais delongas, eu trouxe aqui 10 livros para poder orientar você nesse estudo de história sobre a civilização ocidental. O primeiro deles é esse aqui, História Heródoto. Heródoto, nada mais, nada menos que ele é nada mais, nada menos que o famoso pai da história. Nesse livro, ele vai contar um pouco da civilização grega, um pouco da civilização persa, e vai mostrar como surge como surgiu, quais os fundamentos que levaram a essa colisão entre persas e gregos, né, que descambou na famosa Guerra Médica, ou nas Guerras Médicas. Então, o grosso do livro do Heródoto, além de mostrar a constituição da civilização grega e persa, ele vai mostrar também os fundamentos que levaram à colisão entre os gregos e os persas, ocasionando nas famosas Guerras Médicas. Segundo, Tucídides, História da Guerra do Peloponeso. Enquanto no livro de Heródoto você estudou que as origens das guerras médicas, em Tucídides você vai estudar a Guerra do Peloponeso, que resultou logo após a vitória dos gregos sobre os persas. Então, logo após essa vitória, Atenas se agiganta com um viés imperialista e, em seguida, formou-se contra ela um novo bloco. Então, dois blocos conflitaram entre si, um liderado por Esparta, outro por Atenas, e esse conflito entre esses dois blocos ficou conhecido como Guerra do Peloponeso. Terceiro livro, Um Estudo da História, do grande Arnold Toynbee. Toynbee, nesse livro, ele vai tentar buscar qual é a gênese das civilizações, né? Do que elas são constituídas, qual é a sua origem, qual é o seu elemento fundador primário. Então ele vai fazer esse estudo civilizacional, quase que tentando encontrar uma linha, desde a gênese a desenvolvimento e decadência da civilização. É como se ele buscasse aqui uma espécie de ordem natural, uma lei que de certa forma explicasse porque o surgimento, desenvolvimento e desintegração. Ele usa esse termo, desintegração civilizacional. O livro é muito bom, embora eu discorde de alguns conceitos, porque eu sou hegeliano, e Hegel, inclusive, já de saída, já discorda do conceito de civilização do Toynbee. Mas o livro é muito bom, do ponto de vista histórico, tem muita coisa boa, vale muito a pena ler o livro. Quarto,
Impérios Antigos, tá? Do Eric Klein. Esse livro, embora básico, de certa forma, e ele é bem básico, mas ele vai te dar uma visão sobre esses impérios antigos, como eles eram constituídos, quais eram as suas forças, seus elementos mais característicos. Inclusive, na tese do livro, ele vai fundamentar que os impérios ele tem 4 elementos constitutivos. Ele possui 4 elementos constitutivos, que são eles: a estrutura militar, a estrutura religiosa, a estrutura ideológica e a estrutura econômica, se eu não me engano. São essas 4 estruturas. Vai dizer que todo o império ele é regido, ele é solidificado em cima desses 4 elementos. O livro é muito bom. Tá? Começa na Mesopotâmia, se arrasta, ele perpassa pelos grandes impérios antigos e vai descambar no Império Romano. Tem um capítulo muito longo sobre Roma. É bom esse livro, embora seja bem básico, mas é muito bom. Agora aqui, talvez o livro de história que eu mais gostei de ler, talvez não, é o livro de história que eu mais gosto. Montesquieu, Consideração sobre a causa da grandeza dos romanos e de sua decadência. É um livro que na forma é absolutamente espetacular, é revolucionário, tanto que influenciou o Tocqueville na forma a escrever o livro dele, O Antigo Regime e a Revolução. Nesse livro, Montesquieu vai buscar os elementos estruturais que fizeram Roma ascender e logo em seguida ele estuda também por que Roma cai, o que causou esse Império Romano. Ele vai estudar a corrupção do Império, a queda dos costumes, tá? E vai tentar mostrar como isso foi crucial para corromper o Império e levar à decadência. Próximo, 6º, Edward Gibbon, tá? Declínio e Queda do Império Romano, também basicamente com a mesma temática do livro anterior, vai tentar explicar como ocorreu essa queda, mas com detalhe. Aqui é um relato apaixonado, tá? Pelo Império, assim, parece que Gibbon tinha assim ao escrever esse livro estava embebedado de sentimento de amor, né? Parece que ele se lamenta, é quase que um lamento o livro, é muito bom também. Agora, pronto, o próximo, pare um pouco. Então, para tudo agora, você estudou um pouco das guerras médicas, aprendeu um pouco da civilização grega, estudou um pouco dos impérios antigos, estudou um pouco do Império Romano. Agora você tem que entender como é que se dá essa transição, ou seja, queda do Império Romano, surgimento da Idade Média. E o autor que faz isso com maestria é esse aqui, ó, Ferdinand Lott, O Fim do Mundo Antigo e o Princípio da Idade Média. Salvo engano, faz muito tempo que eu peguei nesse livro, mas me parece que ele começa com os Antoninos, mostra a queda dos Antoninos, arrasta, mostra a queda do Império Romano, e logo em seguida mostra essa transição, invasões bárbaras e transição, essa passagem de uma civilização para outra, ou seja, queda do Império Romano, constituição de uma nova civilização, que seria a civilização medieval pautada na moral cristã, tendo o fundamento cristão como cimento civilizacional. 8º, dá para ler? A Civilização do Ocidente Medieval, Le Goff. Le Goff simplesmente dispensa comentários. Tá? É um dos maiores historiadores de todos os tempos. Na autoridade do estudo sobre a civilização medieval, ele é um dos mais brilhantes historiadores. E nessa obra ele também faz um papel similar ao do Ferdinand Lott. Tá? Ele mostra a ascensão dos bárbaros, tá? Mostra essa queda do Império Romano, a ascensão dos bárbaros e a formação da civilização medieval. Muito bom também esse livro. 9º, tá? Homens e Mulheres da Idade Média. Esse livro é espetacular, maravilhoso mesmo, por uma razão muito simples. Ele vai perpassar pelos grandes nomes que foram fundamentais para a formação dessa civilização ocidental que se inicia entre aspas, a civilização ocidental que se inicia na Idade Média. Então ele vai mostrar grandes nomes como Carlos Magno, vai perpassar por Filipe o Belo, vai perpassar por Santo Agostinho. Então esses grandes nomes, esses grandes expoentes que viveram e que foram fundamentais para esse período medieval estão condensados
nesse estudo de forma brilhante e apaixonante. Se você quiser ter uma noção dos grandes homens, das grandes mulheres que viveram no período medieval, esse é o livro. E por fim, 10º é esse aqui. Da Alvorada à Decadência, Jacques Bazin. O próprio título do livro já diz tudo. É um verdadeiro passeio pela cultura da civilização ocidental. Tem um capítulo interessante nesse livro, onde ele fala das teses do louco do Lutero. É muito interessante ler esse livro. Sobretudo esse capítulo é espetacular. Tá? Enfim, esses são apenas 10 livros que podem situá-lo no que tange ao conhecimento da história da civilização ocidental. Qual a importância disso? Descobrir quem você é, quais são as suas raízes, qual é o esteio da civilização na qual você está inserido, qual é o esteio da civilização na qual você vive. Porque conhecendo a civilização em que você vive, você se entende melhor e entende melhor os outros, que junto com você formam aquilo que nós chamamos de civilização ocidental. Muito obrigado e até o próximo vídeo.